Olá a todos os amigos de Perdões, queridos irmãos. É uma grande alegria que a gente se reencontra, né? Mesmo que seja dessa forma virtual. Eu me chamo Guilherme, pertenço ao 20º Conselho Regional Espírita de Lavras, um conselho que abrange essa nossa região, da qual Perdões faz parte. Começo pedindo as bênçãos, né? Rogando as bênçãos de Jesus, que ela possa nos envolver nossos lares, envolver os membros da nossa família. Bem, meus amigos, hoje eu vou trazer um pequeno estudo, né, sobre misericórdia. Bem-aventurados os misericordiosos. Para começar o estudo, eu fui procurar no Google o que seria a palavra misericórdia. Lá vem dizendo que é um sentimento de dor e solidariedade com relação a alguém que sofre uma tragédia pessoal ou que tenha caído em desgraça. E complementa também dizendo que é um sentimento de dó, de compaixão, de piedade. Então, se a gente for refletir sobre essa definição encontrada ali no Google, a gente vai ver que é uma definição assim, bem mais ou menos, né? Pois quando ele diz que é ser solidário com o próximo em um momento de dor, isso é bacana, né? Realmente é importante essa definição trazida. Mas quando ele complementa, dizendo de dó, né, trazendo sentimento de dó, depois ele fala da compaixão, piedade, a gente vai ver que existe uma grande diferença entre dó e compaixão. Compaixão é muito mais que o sentimento de dó, o sentimento de pena de alguém. Então, ter dó, ter pena, é a gente se colocar em condição de superior perante o próximo. É a gente se considerar melhor ou mais forte do que o outro naquele momento de dificuldade que ele está passando. Já a compaixão é um sentimento que ele requer empatia com a dor alheia. Então, e para a gente ser empático, a gente tem que estar no mesmo nível do outro. Para que a gente possa compreender a sua dificuldade, a gente poder compreender a sua dor como se ela fosse nossa. Para poder afirmar isso, peguei um trecho de um texto do livro Impermanência e Imortalidade, que é psicografado por Divaldo Franco, e o autor espiritual é Carlos Torres Pastorino. Eu vou ler o trecho para vocês, que diz o seguinte: a pena envolve aquele a quem é dirigida numa vibração de depreciamento, de invalidez, não sendo edificante porque não vitaliza com esperança. Aí ele diz que a compaixão, quando esta é de coração, ela irrompe como uma força que vitaliza e solidariza-se com o próximo. E quando a gente vai procurar o significado da palavra misericórdia na sua origem, que é do latim, já começa a melhorar um pouco bem a questão do que ela significa, né? Então ela vem de duas palavras, que a primeira significa mísero, que faz relação a alguém que seja miserável, infeliz, doente, mal-aventurado. E a outra palavra é cors, que vem de coração. Então, é sentir misericórdia pelo outro em meu coração. Agora, para a gente poder definir essa palavra, mas com exemplo, vamos falar um pouco sobre a palavra vou ler para vocês a parábola do bom samaritano. Começa assim: o homem descia de Jerusalém para Jericó, quando caiu nas mãos de assaltantes. Estes lhe tiraram as roupas, espancaram-no e se foram, deixando quase morto.
Aconteceu estar descendo pela mesma estrada um sacerdote. Quando viu o homem, passou pelo outro lado. E assim também um levita, quando chegou ao lugar e o viu, passou pelo outro lado. Mas um samaritano, estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem, e quando o viu, teve compaixão dele. Aproximou-se, enfaixou-lhe as feridas, derramando nelas vinho e óleo, depois colocou sobre o seu próprio animal, levou para uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, deu 2 denários ao hospedeiro e lhe disse: cuide dele. Quando voltar, lhe pagarei todas as despesas que você tiver. Aí Jesus lança uma pergunta: qual desses 3 você acha que foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Aí um perito da lei responde: aquele que teve misericórdia dele. Aí Jesus lhe disse: vá e faça o mesmo. Então a gente, refletindo nesse ensinamento de Jesus, a gente imagina que os 2 primeiros, por serem religiosos, que eles tinham pelo dever do ofício de acudir aquele irmão que se encontrava num estado de penúria, mas não prestaram socorro. Aí o terceiro homem que passou, que era o samaritano, que também era considerado um herege pelos judeus, esse encheu-se de compaixão e foi misericordioso. Não perguntou para aquele homem qual que era a sua origem, qual que era a sua religião, qual que era o seu estado civil, de que família ele pertencia, qual que era a sua condição financeira. Ele simplesmente ajudou, fez o que era necessário para poder acudir aquele homem. Então, esse bom samaritano deve ser exemplo para todos nós. Porque, meus amigos, segundo Mateus no seu Evangelho, ele traz o ensinamento de Jesus que bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançaram misericórdia. Então, as bem-aventuranças, esse trecho foi proferido por Jesus nas bem-aventuranças, é também conhecido como Sermão do Monte, que foi proferido por Jesus, como eu disse, e ele é famoso e respeitado até por religiões não cristãs. O Sermão do Monte, que está no Evangelho de Mateus, é conhecido também como um código de ética, que indica para todos nós o caminho que devemos seguir para que a gente possa se tornar um bem-aventurado. Elas dizem respeito à relação de virtudes ou disposições que são necessárias para que possamos alcançar o reino dos céus. Então, bem-aventurado é uma expressão de Jesus que significa os felizes. Mas vejam, é uma expressão, é um significado sobre um aspecto espiritual. Também pesquisando sobre isso, vão trazer um trecho de 2 livros. O primeiro é Luz Imperecível, onde o autor diz que misericordiosos, são os que têm misericórdia, isto é, compaixão pela miséria alheia. E já no livro O Segredo das Bem-aventuranças, o autor diz que o misericordioso é aquele que se sensibiliza, aquele que tem compaixão por todos os necessitados, sem qualquer distinção, que procura aliviar os sofrimentos, quer seja sofrimento do corpo, da mente ou da alma. Então, misericordioso é alguém que está sempre disposto a ajudar o outro. Isso é feito por um sentimento de amor, um sentimento
que acontece de forma espontânea, sem esperar qualquer recompensa em troca. Nós, ainda que não desenvolvemos o verdadeiro amor pelo nosso próximo, temos em alguns momentos alguns lampejos desse sentimento. Então, por exemplo, tem algumas situações que a gente tem compaixão de uma forma até fácil, simples, né? Então, trazendo aqui, sem maior dificuldade em ser misericordioso. Então, principalmente com as pessoas que às vezes se encontram em condições inferiores a nossas, né? Às vezes aquelas pessoas que vivem na miséria, de uma forma material mesmo que estou falando, aquele que não tem o que comer, aquele que não tem o que vestir. Ou então a gente consegue também de uma forma simples ou mais fácil quando é uma pessoa da nossa intimidade, né? Ou então quando existe algum fato que gera aquela comoção coletiva, isso também nos sensibiliza de uma forma fácil. Mas existem outros que a gente já tem mais dificuldade em poder ser misericordioso. Então, por exemplo, uma pessoa que eles têm uma condição financeira boa, mas está por um momento de dificuldade, a gente não considera muito a ajuda, né? Fala, esse cara já tem dinheiro, não precisa de mais nada. E as coisas não são bem assim. Porque, como disse o autor lá do livro O Segredo das Bem-aventuranças, né? A misericórdia ela pode acontecer para aliviar sofrimentos do corpo, da mente e também da alma. Ou então também com pessoas completamente desconhecidas, né? Pessoas que a gente não conhece ou muito distante da gente, a gente tem dificuldade em criar essa empatia, né? De entender a sua dor, a sua aflição, né? A gente, como são pessoas distantes, muitas vezes a gente pode até agir com indiferença ou com menosprezo, mas todos necessitam, né? Todos necessitam, ou sejam eles pessoas pobres de bens materiais ou pessoas ricas de bens materiais, sejam elas conhecidas, nossas ou não, porque, por fim, né, todos nós, ou melhor dizendo, a grande maioria de nós somos maltrapilhos da alma. Então devemos ter compaixão aos que passam dificuldades materiais. Mas misericórdia é muito mais, né? Ela é a nossa entrega a uma vontade divina, né? Então, ter misericórdia é levar bênção a todos aqueles que precisam. Então, misericórdia é o amor a todos, sem discriminação. Tem um trecho do Evangelho também, né, que diz, né, bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia, né, que é o texto que a gente está estudando. Aí eu vou trazer aqui um texto que é a prece de Francisco de Assis, onde a gente pode poder entender bem essa questão, né, que Francisco era um exemplo de vida em relação a isso. Então a sua prece diz o seguinte: Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei com que eu procure mais consolar do que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado. Aí diz, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado e é morrendo que se vive para a vida eterna. Então veja bem, é dando que se recebe. Essa é a lei de reciprocidade, né? É a lei de ação e reação.
tanto para coisas ruins, tanto para coisas boas, né? Então, é na mesma proporção que se dá, se recebe. Então, na mesma proporção que a gente demonstra misericórdia para com os outros, Deus será misericordioso para conosco. A misericórdia se apresenta como uma escala na qual uns atingem mais, outros menos degraus evolutivos. O retorno são créditos espirituais que adquirimos para o nosso crescimento espiritual. No livro Palavras da Vida Eterna, de uma forma geral, nos traz que ao longo de nossa existência terrena poderemos ser perseguidos, ironizados, perturbados, tentarão acabar com a nossa esperança, mas que suportemos todo assédio sem revide, mas com compaixão, pois são males que nascem da ignorância. O misericordioso não vê maldade nas ações dos outros, ele só enxerga a ignorância, ele só enxerga a falta de conhecimento. O Emmanuel nos traz um entendimento de misericórdia e compaixão como capacidade de perdoar também. Então, podemos lembrar, né, da oração do Pai Nosso. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. No capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, bem-aventurados os que são misericordiosos, é tudo voltado para o perdão, para a indulgência, para a reconciliação com o nosso inimigo. Lá diz, tem um texto que eu vou ler para vocês também, que ele é importante. A misericórdia é o complemento da brandura, porquanto aquele que não for misericordioso não poderá ser brando e pacífico. Ela consiste no esquecimento e no perdão das ofensas. Está no item 4 do capítulo 10. Já no livro Espírito da Verdade, o autor Caibar nos diz: sem compaixão não há caridade. Então, se a doutrina espírita nos traz a máxima fora da caridade não há salvação, então na afirmação de Caibar, então vemos a importância e a necessidade de sermos compassivos, né? Porque ele diz, sem compaixão não há caridade, e sem caridade não há salvação. Então hoje o mundo precisa muito de pessoas misericordiosas, mesmo com centros espíritas fechados, como estão a maioria. A lista de nomes para oração aumenta cada dia. Então procura por atendimento fraterno também. Então vivemos um grande momento de crise, mas é uma grande oportunidade que nós temos também de praticar o bem, de ampliar a prática da caridade. Eu trouxe aqui para poder encerrar esse estudo um trecho de um salmo que fica aqui como uma reflexão final e meio que uma prece também para nós, né? Onde é um trecho que nos traz muita esperança, principalmente nesse momento de dificuldade que a gente passa. Então lembramos, sejamos misericordiosos. Não é fácil, mas a gente tem oportunidade a cada dia, a cada minuto que a gente vive aqui na Terra, de alcançar esse patamar, como veio o exemplo lá do bom samaritano, né? Que possamos também nos amparar nos ensinos de Jesus e que Ele possa também nos sustentar nesse caminho, nessa jornada evolutiva. Então o salmo que eu vou ler diz o seguinte: Senhor é meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz entre verdes pastos, guiar-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não
temerei mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Salmo 23, versículo 1 a 6. Então, dessa forma, a gente encerra esse período de estudo, agradecendo novamente essa grande oportunidade, que Jesus possa nos amparar e, nesse momento, reunir a nossa boa vibração depois do estudo, né, para a nossa mente mais elevada, possa distribuir essa nossa energia, essa nossa boa vibração àqueles que tanto necessitam, que passam por um momento de dificuldade, ou seja, aqueles que estão acamados, né, sejam doentes, aqueles que estão passando por um momento de luto, aqueles que se encontram desolados, que precisam de consolo. Então, que Jesus e a espiritualidade possam envolver a todos. Assim seja, graças a Deus.